Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, tem prisão decretada e interrompe férias nos Estados Unidos para se entregar à justiça. Maicon Leão. O ex-secretário usou as redes sociais, Vitória, para informar que já foi oficializado dessa decisão do STF e que vai interromper as férias nos Estados Unidos para voltar ao Brasil. A expectativa é que ele chegue ainda hoje. Polícia é suspeito de assassinar trabalhador por causa de um hidrômetro. Raíssa Lomonte. É isso aí, Vitória. O crime foi lá em Vila Verde, em Formosa, por um motivo muito banal. Os dois vizinhos já se estranhavam há algum tempo e aí o suspeito viu que a vítima estava mexendo no hidrômetro da prefeitura, foi lá e efetuou os disparos. Os detalhes daqui a pouquinho. Interventor federal Rodrigo Capelli convoca coletiva para tratar do plano de segurança para novas manifestações aqui em Brasília. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, foi preso ontem após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além dele, o ministro também determinou a prisão do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. O repórter Maicon Leão está lá no aeroporto de Brasília. A expectativa por lá é pela chegada de Anderson Torres. Ele estava de férias com a família na Flórida, nos Estados Unidos. Então, Maicon, atualiza aí pra gente. Boa tarde, obrigada aqui pela participação. A gente já sabe, né, que horário que o ex-secretário vai chegar por aí? Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Ainda não há essa previsão de que horas o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve desembarcar aqui no Brasil. O pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal e Torres teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por omissão nos ataques e depredação dos prédios públicos no domingo. Ontem à tarde, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dele aqui em Brasília. E à noite, Vitória, ele usou as redes sociais para informar que está interrompendo as férias e deve voltar ao Brasil. A gente tem, inclusive, um destaque da publicação que diz o seguinte: hoje, 10 de janeiro, recebi notícia do ministro Alexandre de Moraes, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. Ele continua em outro post. Sempre pautei minhas ações pela ética, pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e nas forças das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá. Vitória, a expectativa é que ele chegue ainda hoje aqui ao Brasil, mas o que acontece? Hoje pela manhã, todos os voos dos Estados Unidos foram interrompidos por uma falha no sistema. A previsão era que logo mais às 11 horas da manhã voltassem a operação desses voos. Cerca de 32 mil voos foram afetados, inclusive voos que viriam para o Brasil. Aqui no painel do aeroporto de Brasília ainda não tem nenhum voo previsto de chegada aqui saindo dos Estados Unidos, então a gente ainda não tem com exatidão como deve ser esse retorno e se Anderson Torres deve voltar em um voo comercial, se ele não deve ter esse retorno, por exemplo, em um avião particular. Essas informações ainda não foram repassadas. O último post nas redes sociais foi esse que a gente acabou de mostrar para vocês. Como você bem adiantou, além de determinar a prisão de Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a prisão do ex-comandante-geral da Polícia Militar, que coordenou a operação no domingo. Ele já tinha sido exonerado da função, mas ontem foi preso. O delegado Camões Bessa foi quem conduziu a operação e, segundo a Polícia Federal, não houve resistência. Vitória, a gente segue acompanhando aqui no aeroporto de Brasília. Ao longo dessa edição, eu volto para trazer mais detalhes, inclusive das investigações, como estão os andamentos das situações, porque muita coisa ainda está acontecendo, viu? Muito obrigada, Maicon, pelas informações. Como você disse, a gente volta a se falar ainda hoje.
E o interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, está com a imprensa neste momento para tratar do plano de segurança para novas manifestações. Vamos ouvir um pouco da fala dele neste momento? Vamos abrir o sinal? De material vai ser permitido nessa manifestação, esse material golpista. E outra coisa, como é que está sendo o monitoramento desse pessoal da inteligência, da PEP, da SSP, nos grupos em redes sociais, em grupos de Telegram e WhatsApp? Com relação a esse detalhe mais técnico do que vai ser permitido e não, eu vou passar aqui para o... Vê que neste momento, né, jornalistas fazem perguntas ao interventor Ricardo Capelli. Com relação ao que pode e o que não pode, é material relacionado ao crime, certo, coronel? O senhor me corrige, armas, essas questões, morteiros, essas questões, claro que não serão permitidos, né? Esses artefatos, a Coronel Cíntia, eu vou passar para a Coronel Cíntia. E com relação à manifestação, quer dizer, tudo que dentro de uma lógica pacífica, de direito à manifestação, a nossa intenção é manter a paz, a tranquilidade. Manifestação, volto a dizer, o direito à livre manifestação não se confunde com atentado terrorista e agressão às instituições. Então, manifestação pacífica não há problema algum. Com relação aos artefatos, eu vou passar para a Coronel Cíntia, nosso subsecretário de Operações, que estará no campo ajudando na coordenação desse trabalho. Tá, senhores, o protocolo tradicional que é utilizado nas forças de segurança, na linha de revista. Não é permitido nenhum tipo de material pérfuro-cortantes, montagem de estruturas na esplanada dos ministérios, apenas com autorização da administração de Brasília. Carro de som também não vai ser autorizado, porque não há cadastramento de um carro de som na esplanada até o momento. Então, todo material que possa produzir qualquer tipo de ferimento não é autorizado. Todas as mochilas serão revistadas, então canivetes, focos de artifício, material de produtos inflamáveis, a gente não permite. Tá, ok? Então, esse é o protocolo que nós utilizamos em todas as linhas de revista. Tá. Outra coisa, sem entrar no assunto do texto da faixa, que eu vou deixar para o secretário responder, as faixas também que são conduzidas com madeiras, hastes de madeira, com cano de PVC, ferro, a gente também não autoriza. A gente autoriza o pano, mas o material que pode ser utilizado como arma, a gente também não autoriza. Essa é mais um produto da indústria de fake news, como foram produzidas várias ao longo dos últimos dias. Isso é fake news, não procede. Fazer um quebra-queixo, gente, ali? Pode ser? Veja, o nosso objetivo é manter o ambiente na mais absoluta tranquilidade, paz e harmonia. Porque a pessoa escolhe na faixa, se não tiver madeira, se não tiver... Nós não vamos entrar nisso, certo? Porque senão fica na questão do detalhe da palavra, enfim, a questão central, né? Porque aí cabe a interpretação, enfim. E aí, numa operação de segurança, a gente ficar fazendo a gente vai cuidar da questão de segurança, certo? A questão da segurança que será garantida, ok? Obrigado. A revista vai ser lá no início da esplanada e o bloqueio a partir da Avenida Sarney. A gente pode mostrar, pode abrir ali. É porque vai com as câmeras na frente, se as câmeras não estivessem ali, eu poderia mostrar, mas... Bom, estamos vendo aí o interventor Ricardo Capelli falando sobre o plano de segurança para novas manifestações. Quem está acompanhando lá essa coletiva para a gente é o repórter André Anelli, que daqui a pouco, né, ao longo dessa edição, ele vem aqui falar com a gente e contar detalhes, né, do que o interventor Ricardo Capelli contou nessa coletiva de imprensa. Bom, agora olha essa história. Uma briga por causa de um hidrômetro terminou em morte em Formosa, em torno aqui do DF. Raíssa Lomonte, boa tarde. O comerciante, né, autor desse crime,
foi preso. Conta pra gente essa história e um absurdo, né? Tem até um circuito de segurança que mostra toda essa cena lamentável. Cena lamentável mesmo, viu, Vitória? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A Polícia Civil de Goiás concluiu a investigação desse crime tão banal que foi lá em Vila Verde, Formosa. E olha, de manhã ainda, com a luz do dia, para quem quisesse ver, quem estivesse passando ali na rua. Os dois comerciantes, eles já até tinham se estranhado, chegaram a discutir algumas vezes. E aí, o suspeito viu que a vítima estava mexendo no hidrômetro da prefeitura, né? Ele foi avisado por uma vizinha e notou pelo circuito de câmeras essa situação, porque a vizinhança queria regar as plantas, então ele foi lá mexer no hidrômetro. O suspeito não gostou e foi lá tirar satisfações. No meio da discussão, a gente tem até as imagens, o suspeito dá um tapa na cara da vítima, os dois batem boca, o óculos cai no chão, a vítima pega, coloca o óculos novamente e então o suspeito começa a efetuar disparos no meio da rua. E aí a vítima se sente acuada e começa a correr, começa a fugir, tenta abrigo em uma residência ali de um vizinho. Não satisfeito, o suspeito pega a moto e vai atrás da vítima de moto, claramente com a intenção ali de atingir o homem. Ele então começa a efetuar os disparos, a vítima é atingida e, enfim, cai no chão e depois foi até socorrido. Esse comerciante foi socorrido, levado ao hospital ali da região, mas ele não resistiu aos ferimentos, né? Tudo isso motivado por um instrumento público que é um hidrômetro. Então, essa investigação começou em setembro do ano passado, quando foi o crime lá em Vila Verde, e a polícia conseguiu investigar. Agora a gente tem uma fala, Vitória, do delegado, que ele relembra os acontecimentos desse crime lá em Formosa. A gente vai conferir agora. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio do Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Formosa, concluiu um inquérito policial que envolve a morte de Pedro Augusto Soares. Eu falei, será que Na ocasião, no dia 5 de setembro de 2022, Pedro foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo quando se encontrava em frente ao seu comércio aqui no bairro Vila Verde, na cidade de Formosa. Após um intenso trabalho investigativo da equipe, chegou-se à autoria do crime, bem como as circunstâncias. Foi verificado que a motivação do crime envolvia um hidrômetro da Prefeitura Municipal de Formosa, localizado próximo à residência das partes. A autoridade policial, então, representou pela prisão cautelar do investigado, a qual fora efetivamente cumprida agora no dia 9 de janeiro de 2023. O mesmo encontra-se na unidade prisional local à disposição do Poder Judiciário. Olha, o suspeito então fugiu do local, efetuou os disparos, saiu e ele começou a mandar áudios para uma pessoa explicando a situação, nitidamente ali um pouco transtornado, e ele tentou justificar essa ação, né? Justificar o injustificável, falou que já havia discutido antes e que levou o revólver porque ele tinha conhecimento de histórias que a vítima também portava arma. Então, para se precaver, ele alega ter levado esse revólver e efetuado os disparos. A gente tem um áudio aqui do suspeito, é o que a gente vai ouvir agora. Diana, ele está implicado com nós desde aquela época do roubo. Você sabe, desde a época do roubo. Que roubou lá, nós que voltei, mas sua mãe falou que ia comprar as bebidas. E nós aguentamos calado, Diana, entendeu? Aguentamos calado, implicado com nós. E esse cliente nosso lá, ele ficava falando coisa. Aí beleza, nós estamos lá em casa hoje. Entrei em férias dia quarta-feira, Diana. Aí tô lá em casa. Aí quando eu tô lá, Vanessa ligou no telefone de Sandra. Tava Vanessa e acho que Vanessa e Marcinha. Sandra tava lá em casa. Aí Vanessa ligou. Ó, tá Pedro mexendo na caixa de água lá do quiosque. Eu falei, uai, mas Pedro mexendo na caixa de água minha? Aí eu peguei a moto e fui lá. Só que eu tive notícia que ele estava corrido esses tempos, armado, que ele teve umas confusão, e ele falou pros meninos, ele andou falando pra um monte de gente aí, que ele tinha arma, que ele já tinha matado um e jogado na Serra de JK. Quantas vezes ele falou isso pra mim, que tinha matado um e jogado na Serra de JK? Aí beleza, aí eu fui lá. Aí na hora que eu cheguei lá, que eu vi ele, eu falei, moço, por que você tava mexendo minha água ali? Ele é evangelista, pra frenteza. Aí eu não sei o quê. E eu com um alicate na mão. Só que eu já fui armado, porque me falaram que eu tava andando armado. Aí, por que você tá falando? É por quê? Ô Pedro, eu já te avisei. Você não olha pra nós, você não beira nós não gostamos de você, você sabe o tanto de coisa que você já fez, entendeu? Aí ele já veio com desaforo. Aí já virou pra mim, e não sei o que, tipo, caminhando pra cima de mim, tentando me acertar.
Aí eu tava armado, puxei e dei um tiro nele. Aí dei um e ele foi correndo, sei lá, e eu dei mais outro. Ele foi entrando pra porta de ferro e eu dei outro. Ele é um safado, moço, safado. A gente percebe, ele ainda ofendeu a vítima ali diversas vezes e ontem a polícia então cumpriu, né, o mandato de prisão. Ele foi levado à unidade prisional e agora se encontra aí à disposição da justiça para responder por esse crime que foi classificado pela polícia como qualificado, né, porque ele utilizou arma e não deu chance de defesa para a vítima e além disso também foi um crime por motivo fútil, né? Poderiam ter resolvido numa conversa, mas tirou a vida de uma pessoa e atrapalhou a própria vida, né, Vitória? Lamentável, é com você. É lamentável, né, Raíssa, porque no áudio dá para ver até a forma como ele narra, né, como se estivesse contando uma história qualquer, mas não, ele tinha acabado de matar um comerciante que trabalhava ali do lado dele e por causa de um hidrômetro público, né, da própria prefeitura aí em torno aqui do Distrito Federal. Triste, lamentável, mas que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso e agora esse homem está atrás das grades. Obrigada, Raíssa. E o governo do DF já gastou mais de 3 milhões de reais na reforma de campos de futebol society em várias cidades. Mas ainda há casos de abandono total que impedem a prática do esporte pela comunidade. Os campos de futebol society espalhados pelo Distrito Federal são uma grande opção de lazer para o público de todas as idades, desde que estejam em boas condições de uso. Nesse campo, na QNM 10 de Ceilândia Norte, os buracos estão por toda parte. É remendo atrás de remendo para tentar tornar o espaço utilizável. Mais de 3 anos, acho, já com esses remendos aqui, já nunca arruma nada. Quem se arrisca a se divertir por aqui corre sérios riscos. O Eduardo acumula machucados pelo corpo e não aguenta mais a situação. Já desmachuquei 3 vezes aqui, o cotovelo, os 2 e o joelho. Nesse campo sintético aqui em Sobradinho 2, o problema começa antes mesmo de entrar em campo. As grades estão em péssimo estado. Isso quando elas ainda existem. Do banco de reservas só sobrou essa estrutura de ferro. Desde que foi inaugurado em 2010, o espaço não passou por nenhuma reforma. E olha que todos os anos tem pedido para reformar isso aqui. Todos os anos, aqui tem uma liderança comunitária que é muito ativa, né? Está sempre pedindo. E nada. A gente está fazendo um trabalho assim, né, social mesmo, assim, tirando as crianças da rua. Você vê que é uma coisa bem frequentada mesmo. E aqui é todos os dias usado esse campo. O projeto social comandado pelo José conta com 350 alunos que utilizam o local. Eles reclamam que partes do campo estão se desmanchando. A própria comunidade teve que improvisar. A gente só não faz mais porque não tem condição, não tem material. Se a gente tivesse material, a gente fechava, cercava direitinho aqui, botava as coisas, né? Acidentes são comuns por aqui e assustam os jovens e os pais. Tava correndo, aí eu tropecei no buraco assim, aí eu caí assim, ó, com a mão assim. Aí torceu. O meu mesmo já machucou aqui, passou, foi 2 meses de gesso. Tem muitos meninos que faltam, torci o pé, eu não posso ir porque machuquei o dedo, então assim, acaba que machuca e é muito preocupante. O GDF afirmou que gastou mais de 3 milhões de reais para reformar 9 campos sintéticos. Entre janeiro de 2019 e setembro deste ano, foram construídos ainda 10 campos desse modelo e outros 20 reformados. Nós já reformamos cerca de 50 campos sintéticos aqui no Distrito Federal. Sabemos que essa era uma grande demanda da população, que tinham vários campos sintéticos desde sua construção, nunca tinham recebido uma reforma, um reparo. O campo do Centro Olímpico do Recanto das Emas foi um dos que passou por reformas. A diferença é nítida. O campo está verdinho, a bola rola com facilidade e o espetáculo fica mais fácil. A gente estava ansioso, né, para a reforma, né, com a ajuda do pessoal da coordenação, da Secretaria de Esporte, tudo. A gente teve essa reforma, os meninos ficou muito felizes e com isso, né, melhorou bastante o desenvolvimento das aulas, a segurança dos meninos, né. Então foi importante e está sendo muito bom. Aqui, a modalidade disparou entre as mais procuradas no centro e vem transformando as vidas de crianças e adolescentes. Além de transformar a vida, a gente tem que transformar um cidadão, né? Mudar a situação, que da pandemia para cá era toda a molecada presa dentro de casa, triste a criançada, e hoje você vê aí completamente diferente o sorriso neles, a felicidade de vir para o Centro Olímpico participar das atividades.
Agora uma notícia triste e revoltante. Um bebê foi encontrado na usina de compostagem do PSUL. A repórter Mônica Vieira tem mais detalhes desse caso, porque os próprios catadores, não foi isso, Mônica, que viram esse bebezinho que infelizmente já estava sem vida, né? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Infelizmente, essa notícia é triste aí desse bebê que foi encontrado entre os resíduos aí nessa usina no PSUL, em Ceilândia. Os servidores ali do CLU estavam fazendo, né, esse serviço. Eles coletam ali todo o material normal, convencional. Quando chega ali na usina, eles passam por uma triagem. E foi nessa triagem que eles observaram algo diferente. Um bebê estava enrolado em plásticos. Então, assim que os funcionários se depararam com essa cena, eles acionaram a polícia. A delegacia foi acionada, foi até o local, confirmou realmente que esse bebê, provavelmente do sexo masculino, já estava morto ali entre esse plástico e agora vai ser instaurado um inquérito para poder apurar o que aconteceu, cadê a mãe dessa criança e como ele foi parar entre os resíduos aí dessa usina de compostagem. De acordo com o delegado, o corpo do bebê foi encaminhado para o IML, vai passar aí por uma perícia e aí eles vão seguir com as investigações para poder apurar aí o caso e para poder também punir os responsáveis por abandonar o bebê nesta situação. Em nota, a CLU informou que lamenta profundamente a situação e se coloca à disposição dos órgãos de segurança para contribuir e colaborar aí para elucidar esse caso, Vitória. Então a notícia é triste, ainda muito precoce para se dizer, porque ainda não existe uma linha para falar de onde esse bebê estava, onde os pais estavam. Então tudo muito recente, foi algo que surgiu ontem à noite, por volta de 7h30 da noite. A polícia foi acionada para poder recolher aí o corpo desse bebezinho que estava no meio dos lixos comuns que foram separados ali nessa triagem, nessa usina de compostagem, viu, Vitória? Volto com você aí no estúdio. Que tristeza, hein, Mônica? Precisa mesmo de investigação e responsabilização dos pais responsáveis, quem fez isso com essa criança. Obrigada. E depois da aprovação da chamada revisão da vida toda da aposentadoria, o INSS se antecipou às ações na Justiça e lançou uma ferramenta online para fazer o pedido. Mas especialistas alertam que pode não ser o mais vantajoso para os beneficiários. Seu Arnaldo contribuiu por 43 anos para a Previdência e recebe um salário mínimo de aposentadoria. Ele deu entrada na revisão do valor há 2 anos e aguarda uma decisão da Justiça. Essa diferença que foi feito o cálculo em 2021, ela dava 2.800. Eu acho que isso aqui é prioridade, porque os aposentados, eles estão nas vésperas de ir embora desse mundo. A revisão da vida toda foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado e garantiu aos aposentados e pensionistas do INSS o direito de incluir no cálculo dos benefícios as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, que em muitos casos eram maiores. Isso vale para benefícios concedidos entre novembro de 1999 e 2019. A opção do pedido de revisão pelo próprio segurado de forma online já aparece no aplicativo e no site do Instituto. Mas este especialista em direito previdenciário recomenda cautela, porque não há instrução normativa para o serviço e pela internet há mais chances de a revisão não ser vantajosa. O próprio sistema do INSS pode fazer o cálculo. Então, nós não sabemos se o cálculo for desfavorável, se o INSS vai apenas negar o pedido ou se ele vai conceder conforme o novo pedido, com valor mais baixo. O INSS informou que o pedido de revisão online, mesmo já disponibilizado no aplicativo e site, só começa a funcionar depois que a decisão do STF for publicada. Para evitar golpes, o Instituto alerta que não entra em contato com nenhum segurado para oferecer serviços como a revisão e muito menos solicita dados pessoais, fotos de documentos ou pagamentos para qualquer serviço. O advogado orienta a procurar um especialista antes de dar entrada no pedido. Então, ele já pede, inclusive, com todos os cálculos e provando que ele tem direito. Vai ser mais rápido, porque o processo dele já vai estar pronto.
Vamos falar agora dos atos criminosos do último domingo. Seguem as investigações sobre o ataque terrorista ocorrido na Praça dos Três Poderes. 727 pessoas foram presas até o momento. É nesta área da Academia Nacional de Polícia em Brasília que centenas de pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército estão detidas. Elas são ouvidas desde segunda-feira por agentes da Polícia Federal. Na sequência, devem ser apresentadas à Polícia Civil para o exame de corpo de delito e depois serão encaminhadas ao sistema prisional. A movimentação de veículos em frente à academia foi intensa durante o dia. A Polícia Federal informou que das mais de 1.500 pessoas detidas nos atos antidemocráticos, 599 foram liberadas por questões humanitárias. São idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. Todos os detidos estão recebendo café da manhã, almoço, lanche e jantar, hidratação e atendimento médico quando necessário. Nas redes sociais, o ex-vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão chamou as detenções de indiscriminadas e afirmou que as pessoas estão confinadas em condições precárias. Disse que o novo governo age de forma amadora, desumana e ilegal. Nesta terça-feira, durante o evento de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, respondeu às reclamações sobre as condições dos detidos. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão. Já o novo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, avisou que agentes públicos envolvidos nos atos também serão responsabilizados. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram quando deveriam agir, serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. Já o ministro da Justiça desconsiderou a possibilidade de perdão aos golpistas. Nós não somos e não podemos ser adeptos do vale tudo. Não é a lei do mais forte. Os fins não justificam os meios, por mais nobres que eventualmente eles sejam. O governo segue investigando as pessoas envolvidas com os atos golpistas e de vandalismo registrados na capital federal. O e-mail de denúncias aberto pelo Ministério da Justiça recebeu mais de 30 mil mensagens em apenas 24 horas. O principal foco neste momento é a busca de pistas e informações que levem as pessoas que financiaram os atos antidemocráticos. A Polícia Militar recuperou uma das armas furtadas do Gabinete de Segurança Institucional. A arma de choque foi encontrada no gramado da área central de Brasília. Nesta terça, o interventor na Segurança Pública em Brasília publicou um tweet sugerindo sabotagem por parte do ex-secretário de Segurança Pública do DF. Ricardo Capelli escreveu: o que mudou do dia 1º, dia da posse do presidente Lula, com uma operação de segurança exemplar, para o dia 8, dia dos inaceitáveis ataques à democracia? Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, assumiu a Secretaria de Segurança do DF no dia 2, exonerou a direção e viajou. Procurado, Torres não respondeu à publicação do interventor. Ricardo Capelli também exonerou, nesta terça, o superintendente da Polícia Federal no DF. A dispensa do delegado Vitor César Carvalho dos Santos foi publicada no Diário Oficial da União. O novo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico, nomeado nesta terça-feira, visitou o Palácio do Planalto para conferir os danos causados no ataque de domingo. Peritos voltaram aos prédios invadidos para registrar as últimas imagens do que foi destruído.
O drone, operado por um perito da Polícia Federal, fez uma espécie de radiografia de como ficou a Praça dos Três Poderes e os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal após o ataque terrorista no domingo. Esse outro perito, com uma câmera Street View, fez imagens em 360 graus de todas as vidraças destruídas. As imagens vão ser usadas na avaliação dos danos dos prédios depois do ataque terrorista. Enquanto a perícia seguia, a primeira-dama Janja, a ministra da Cultura Margarete Menezes e o novo presidente do IPHAN, Leandro Graz, percorreram o terceiro andar do Planalto, onde obras de arte foram destruídas, como o quadro A Mulata, de Di Cavalcanti, avaliado em mais de 10 milhões de reais. A avaliação sobre o quadro de Cavalcanti está sendo feita, inclusive o valor real é algo assim muito sensível e delicado. A ministra da Cultura informou que na quinta-feira o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá um relatório mais detalhado sobre os prejuízos causados pelos criminosos. Margarete Menezes defende o tombamento de todas as obras depois da recuperação. Segundo a ministra, nem todos os objetos poderão ser restaurados. É o caso de um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808 e que foi destruído pelos golpistas. O relógio talvez é a obra mais sensível ainda, né? Porque existe outros daquele tipo, mas de tamanhos menores, bastante danificados, né? Várias obras de arte. E agora é fazer a avaliação disso, né? Para a gente tomar as próximas providências. A ministra também visitou o prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi vistoriado por peritos nesta terça-feira. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que as obras para recuperar o que foi danificado devem levar pelo menos 40 dias. Ou seja, o trabalho dos parlamentares vai recomeçar ainda com resquícios da destruição. Eu acredito que até o final de fevereiro nós tenhamos recomposto todo o nosso prédio do Senado Federal da forma como era antes. E na primeira entrevista coletiva no comando do GDF, a governadora em exercício, Celina Leão, comentou sobre os pedidos de impeachment do governador Ibanez Rocha após os ataques. No primeiro pronunciamento oficial após assumir o governo, Celina Leão explicou como foram as 48 horas de trabalho seguintes aos ataques violentos ocorridos em Brasília. Nós criamos, no primeiro momento, um grupo de restabelecimento da ordem pública aqui no governo do Distrito Federal, dos quais participam os órgãos mais importantes do governo do Distrito Federal, e há o convite e a aceitação de muitos que já me ligaram, entraram em contato comigo, de todos os poderes da República e de alguns órgãos muito importantes nesse momento. Participam desse grupo de trabalho o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, a Câmara Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público da União, o Ministério Público aqui do Distrito Federal. Celina Leão também explicou que, desde que foi decretada a intervenção, o GDF mantém diálogo permanente com o Ricardo Capelli. A governadora em exercício ainda mandou um recado à população. Fez questão de explicar que o Executivo segue trabalhando. A população do Distrito Federal não faltará com a ausência de presença de poder. Fomos eleitos democraticamente, a situação é uma situação temporária e, com certeza, toda a segurança pública tem o nosso apoio e queremos, o mais breve possível, termos toda uma situação de normalidade. De acordo com a governadora em exercício, o GDF já recebeu do interventor da União, Ricardo Capelli, a lista com os novos nomes que vão compor a área de segurança durante a intervenção federal. Celina Leão disse não ter dúvidas de que houve falha na montagem do esquema de segurança durante os ataques de domingo. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, designado para ser o interlocutor durante a intervenção, explicou que o GDF forneceu todo o aparato necessário ao governo federal durante o ataque aos três poderes. Disse também
que o trabalho conjunto será mantido. O GDF, por orientação dela, vem dando todo o suporte, todo o apoio necessário à intervenção, ao interventor, doutor Ricardo Capelli, o qual a gente vem mantendo contato constante e atendendo às demandas. E mesmo com a intervenção, a Casa Civil reforçou que as outras áreas do governo seguem com o mesmo planejamento de trabalho. Numa situação como essa, todas as outras secretarias precisam estar unidas e auxiliando as forças de segurança para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Ao final da entrevista coletiva, a governadora em exercício falou sobre os pedidos de impeachment protocolados contra Ibanez Rocha. Sequer tem inquérito ainda que tramitou. Este tipo de ato, neste momento, é um ato político. Senadores entregaram ao presidente Lula o decreto que determinou intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O decreto foi aprovado pela maioria do Senado em votação ontem. Em votação simbólica, sem contagem de votos, a maioria dos senadores aprovou o decreto. Na noite desta segunda, a Câmara também já tinha dado o aval para a intervenção. Nesta terça, 10 senadores foram contrários à medida. Carlos Portinho, Carlos Viana, Eduardo Girão, Luiz Carlos Reis, Plínio Valério, Stevenson Valentim, Zequinha Marinho, Marcos Duval, Lazier Martins e Flávio Bolsonaro, que durante a sessão disse que o pai, Jair Bolsonaro, está incomunicável e não articulou atos em Brasília. O presidente Bolsonaro, como muitos aí já falaram, após os resultados das eleições, ficou em silêncio, se recolheu e está lambendo as feridas. Nessa expressão que muitos estão usando aí, é o que ele está fazendo, praticamente incomunicável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Polícia Legislativa trabalha na identificação dos envolvidos e pedirá medidas duras, além de reparação financeira para os danos causados. Nós vamos cuidar muito ativamente de fazer o ajuizamento de tantas ações judiciais quantas sejam necessárias para poder cobrar individualmente de cada um dos causadores desses danos ao prédio do Senado Federal. Agora, com o aval do Congresso, a União continua no comando das ações de segurança do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. A medida está prevista na Constituição em caso de grave comprometimento da ordem pública. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoiado por parlamentares, defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos criminosos assim que o recesso terminar em 1º de fevereiro. Enquanto isso, os senadores defendem que seja criada uma comissão especial para acompanhar as investigações. Iniciando as investigações até o dia 31 de janeiro, né, e que na sequência os trabalhos dessa comissão especial pudessem ser continuados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Os partidos PSOL e PT acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo a responsabilização criminal de parlamentares que teriam incentivado os crimes cometidos nesta semana pelas redes sociais. E desde domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 65 ônibus que transportaram acusados de envolvimento nos atos golpistas. Muitos veículos já tinham deixado a capital do país e foram localizados em estradas de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A PRF fez uma espécie de cinturão nas principais rodovias de acesso ao Distrito Federal. Somando esses ônibus que foram apreendidos da madrugada da segunda para cá, mais os da noite de domingo, nós já temos 65 ônibus apreendidos e apresentados à Polícia Federal que participaram aí, foram instrumentos, no cometimento desses crimes em tese. Somente na BR-040 foram 7 apreensões. Em Santa Maria, na saída do Distrito Federal, dentro de um ônibus que seguia para Minas Gerais, estavam 2 policiais militares, um deles da Ativa. Eles receberam os agentes da PRF com spray de pimenta. Um outro veículo, com 45 passageiros, foi abordado na BR-153
próximo a São José do Rio Preto, em São Paulo. Alguns ocupantes tinham marcas características de balas de borracha e confirmaram a participação nos atos golpistas. Inclusive, algumas delas revelaram que participaram também das invasões no Supremo Tribunal Federal e nos outros órgãos públicos. Tanto que participaram também do confronto com a Polícia Militar. Os passageiros serão qualificados e fotografados para posterior responsabilização. Em Três Marias, Minas Gerais, os agentes localizaram um estojo de bombas de gás lacrimogênio e um cartão de acesso ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A Polícia Rodoviária Federal continua com as fiscalizações. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido neste momento com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O motivo da reunião é, mais uma vez, o ataque terrorista de domingo. O presidente está falando agora. Vamos acompanhar, então, a fala de Lula? Questionamento ao resultado eleitoral. Eu já participei de muitas eleições e nunca houve nenhum questionamento. Eu perdi a primeira vez para o Fernando Henrique Cardoso, já com voto eletrônico. Eu telefonei reconhecendo a minha derrota. Depois eu perdi a segunda vez, eu telefonei reconhecendo a minha derrota. E assim funcionou durante todo o período democrático. Quando eu ganhei do Alckmin, ele me ligou também, o Serra me ligou também reconhecendo a derrota. Bom, lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça, a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e do fundo partidário. Mesmo assim, tem gente que, quando conta a primeira mentira, não consegue mais parar de mentir, porque é preciso justificar a primeira mentira o resto da vida. E é o que está acontecendo nesse país. Vocês viram que depois do que aconteceu domingo, ontem aconteceu, no domingo à noite mesmo, aconteceu em duas torres de Itaipu, em torres grandes de Itaipu, que foram derrubadas. Aquilo foi um ato de vandalismo também, um ato de bandido, porque os cabos de aço foram serrados. Significa que, propositalmente, alguém cortou os cabos das torres, duas torres grandes. Já tinha acontecido no final do ano em Rondônia, torres da Eletronorte que tinham sido derrubadas. Ou seja, obviamente que nós vamos investigar, estamos tentando descobrir, e o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88, né? Somente quem viveu a luta contra o regime militar, somente quem lutou muito pelas diretas e somente quem participou daquela Constituição de 88 sabe o quanto foi primoroso a gente conseguir terminar a carta do jeito que nós terminamos aquela carta, com possivelmente o momento mais rico que o Congresso Nacional viveu. Aquele Congresso Constituinte, o Ulisses Guimarães presidia as duas casas, presidia a Câmara e presidia ao mesmo tempo a Constituinte, e nós vivemos o momento mais sagrado da conquista da democracia brasileira. E o gesto de vocês é o seguinte, é garantir que a democracia continue sendo, sabe, o sistema de funcionamento da política brasileira, continue sendo, sabe, a respeitabilidade pelo direito dos outros. E eu acho que nós vamos manter, e eu quero que vocês saibam, que não haverá hipótese, qualquer gesto que contrarie a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido.
E eu quero agradecer a vocês por esse gesto de vocês. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostos sequer a conversar, porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. Então, meu caro veneziano, representando o Rodrigo Pacheco, meu caro Arthur Lima, meus companheiros deputados, deputadas, senadores, senadoras, obrigado por esse gesto. E eu posso dizer para vocês que esse gesto só engrandece o Parlamento brasileiro, e pode ficar certo que gesto como esse aumenta a conquista de credibilidade do Poder Legislativo brasileiro aos olhos da sociedade brasileira. Obrigado, companheiros, pela compreensão e pelo apoio de vocês. A todos os líderes no Senado e na Câmara, muito obrigado. A gente acompanhou nesse momento a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está ali com o presidente da Câmara, do Senado, além de diversos parlamentares que fizeram essa entrega simbólica dessa aprovação do decreto, da intervenção na segurança aqui do Distrito Federal. Bom, assim como na apuração sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, a tecnologia é grande aliada dos investigadores para identificar e prender os golpistas. Olha só. Você liga, acessa sites, redes sociais. Isso revela um pouco quem você é, mas também por onde anda. Isso se chama geolocalização. E o dedo duro é a antena das empresas de telefonia, como explica este professor de cibersegurança do Instituto Mauá. Quando você fala pelo aparelho celular, você está se comunicando com uma antena específica. Se você usa sistema operacional Android, se você usa o iOS, eles também têm outros mecanismos, como o GPS, que você também consegue a geolocalização da pessoa. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as empresas de telecomunicação conservem por 90 dias os dados de todos os celulares que circularam na Praça dos Três Poderes no último domingo. As empresas afirmam que essas informações já ficam armazenadas por um prazo até superior, como determina o Marco Civil da Internet. As antenas mostram a presença de um celular no local, mas não do dono, que poderia alegar que o aparelho havia sido furtado ou roubado. Mas o dado fornecido pelas antenas é apenas um entre muitos que serão cruzados nas investigações, a fim de provar não só quem participou dos atos antidemocráticos de domingo, como também praticou outros crimes, por exemplo, danos contra o patrimônio público. E nem vai ser tão difícil, já que muitas pessoas produziram provas contra elas mesmas. São inúmeros vídeos que os vândalos postaram revelando onde estavam, o que gritavam, o que faziam. A atividade nas redes sociais terá especial importância, porque mesmo que se apaguem as postagens, as empresas são obrigadas a guardá-las por 6 meses. Então, os investigadores poderão avaliar o comportamento dos acusados antes de domingo. O perfil de 17 golpistas já foi excluído. A tudo isso se juntarão as imagens captadas por câmeras nas ruas, prédios e até em hotéis onde alguns se hospedaram. Este advogado, especialista em direito digital, acredita que será fácil apontar o que cada um fez, até quem não estava nos atos, mas incitou e financiou. Muita evidência ali potencialmente existente para se chegar a essa individualização das condutas e depois possivelmente para a condenação criminal. Tem uma força-tarefa ali relacionada aos financiadores disso tudo e não é à toa que estão se pedindo ali quebras específicas para se chegar até essas pessoas especificamente. Se os vândalos se inspiraram na invasão do Capitólio nos Estados Unidos há 2 anos, as autoridades brasileiras vão aproveitar a experiência do FBI, a Polícia Federal Americana, que depois de analisar 30 mil arquivos de vídeo, prendeu cerca de 1.000 pessoas. Todas apoiadoras do ex-presidente Donald Trump, que, como as de Jair Bolsonaro, não aceitavam a legítima vontade da maioria registrada nas urnas. De volta ao noticiário local, um prédio em Planaltina pegou fogo hoje mais cedo. Moradores de kitnets do local precisaram ser retirados pelas janelas. A Raíssa Lomonte tem mais informações. Raíssa, boa tarde mais uma vez. Alguém se feriu?
Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Sim, algumas pessoas foram levadas ao hospital. Olha, esse incêndio começou por volta de 7 da manhã, lá na Avenida da Independência, próximo ao TRE. É um prédio só de kitnets e o incêndio começou no primeiro andar, na kitnet que ficava na entrada. Portanto, até o acesso das pessoas foi impedido, né? Já que a kitnet ali do início estava em chamas. As imagens até impressionam. É muita fumaça preta saindo desse primeiro andar. E aí esse serviço, né, precisou aí de 7 viaturas e 25 militares, né, do Corpo de Bombeiros. Chegando ao local, os militares encontraram muita fumaça e tiveram que abrir todos os imóveis, todas as portas, né, na busca ali por pessoas. Bom, as equipes se dividiram, rapidamente conseguiram reverter essa situação e essa kitnet que pegou fogo, né, o foco principal, teve muitos móveis queimados, geladeira, sofá, enfim, algumas pessoas foram resgatadas pela janela, né, já que a passagem ali estava prejudicada, porque a primeira kitnet que estava em chamas, a gente vê até imagens de pessoas sendo retiradas desse prédio com a ajuda de uma escada, né? Das pessoas feridas, foram somente 2 que precisaram ser levadas ao hospital, né? Das pessoas retiradas, 2 foram levadas ao hospital. Uma mulher de 25 anos que estava com dificuldades respiratórias e também um homem de 39 anos que, além de dificuldades respiratórias, estava com um corte na cabeça. Do total, a equipe dos bombeiros resgatou 8 pessoas. Então, dessas 8 pessoas, só 2 precisaram de atendimento médico. E aí, depois que a situação foi contornada, outras kitnets ali ficaram prejudicadas pela fumaça, mas só essa primeira aí teve danos maiores, né, até os móveis queimados. E aí, então, os bombeiros entregaram o prédio aos cuidados do responsável por essa edificação lá em Planaltina, que no total, vamos relembrar, são 3 pavimentos, 2 lojas no térreo e mais 16 kitnets em 3 andares. Então, quando os bombeiros terminaram o serviço, 2 pessoas levadas ao hospital, eles entregaram ali o prédio de volta aos cuidados do responsável e aí a perícia dos bombeiros foi acionada. Então, felizmente, né, Vitória, o dano foi grande ali naquela kitnet que a gente vê nas imagens pegando fogo, uma grande fumaça. Só ela teve esse dano maior e as outras ali tiveram resquícios, mas mais de fumaça, do fogo próximo, não teve um dano maior ao patrimônio como essa que pegou fogo por causa de uma pane elétrica, viu? Então tudo começou de manhã, às 7 da manhã, por causa de uma falha ali no sistema. Essa kitnet pegou fogo, todo o prédio teve que ser evacuado, né? Como a gente vê nas imagens aí, pela escada, porque a passagem estava prejudicada. Das 8 pessoas retiradas do prédio, 2 foram levadas ao hospital por dificuldades respiratórias, mas sem complicações graves. E o prédio, então, passou pela perícia dos bombeiros, isso lá em Planaltina, na Avenida da Independência, próximo ao TRE. Felizmente, né, ninguém teve um ferimento mais grave, né? Raíssa, ainda bem, né? Porque imagina o susto, né? Quarta-feira de manhãzinha, você se depara com aquela fumaceira saindo do apartamento do vizinho ou próprio morador, né, desse prédio, mas ainda bem, como você disse, ninguém ficou ferido gravemente. Obrigada pelas informações. Agora, uma boa notícia para quem está em busca de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil está em 8,7%. É a menor desde 2015. E 2023 começou com um aumento na oferta de vagas para profissionais com pouca formação. As amigas Rebeca e Sabrina vieram juntas tentar uma vaga de emprego neste centro de atendimento especializado em São Paulo. Rebeca está sem trabalho desde o começo da pandemia. Agora eu procuro qualquer área, mas com a carteira assinada, para ter lá na frente, por exemplo, uma boa aposentadoria. Sabrina está há 7 meses sem uma ocupação. O que eu venho buscar agora é qualquer vaga também, porque eu preciso voltar ao ramo de trabalho, telemarketing, atendente. Elas vão disputar 2 das 120 vagas de atendente de telemarketing que estão sendo oferecidas no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT. Por aqui, milhares de trabalhadores buscam voltar ao mercado.
Tem uma oportunidade em todos os bairros, é uma empresa terceirizada, tá? Salário de 1.607, mais todos os benefícios. A entrevista está acontecendo agora. Tem interesse em participar? A retomada da atividade econômica em 2022 refletiu na realidade de quem mais sofreu com o desemprego durante a pandemia. As pessoas com pouca formação e que buscam vagas de emprego de serviços básicos. Mas agora em 2023, de acordo com algumas plataformas especializadas, as oportunidades cresceram em relação ao mesmo período do ano passado. Serviços de limpeza, portaria, vendedor, elas são vagas que a gente coloca como vagas de entrada no mercado de trabalho. A partir do momento em que o mercado ele começa a se aquecer, mais vagas se abrem. Esta especialista explica que esse é um bom momento para mudanças profissionais e dá algumas dicas. Você demonstrar que você tem conhecimento sobre a empresa, que você se preparou para aquela entrevista, que você está disponível para aprender as habilidades que você ainda não tem e o quanto que você realmente está interessado naquela vaga, são pontos que são essenciais na conversa com o recrutador. Depois de passar pela triagem, a Rebeca e a Sabrina deram mais um passo para voltar ao mercado. Agora depende da gente, que é entrevista agora. Entrevista. Vai começar 2023 como? Com o pé direito, né? O emprego. É isso aí. E o Detran lançou o primeiro leilão de 2023. São quase 1.000 veículos disponíveis para lances. Mônica Vieira tem informações pra gente. Boa tarde mais uma vez. Tem até BMW que eu ouvi falar. Conta pra gente. Pois é, menina, pensa, essa BMW aí com lance inicial de R$11.000, ela que é modelo 2016. A gente vai falar um pouquinho aí sobre esse primeiro leilão. O ano passado ocorreram 5 leilões, né, oferecidos aí pela Flex Leilões, em parceria com o Detran. E esse ano agora, esse é o primeiro de 2023. 943 veículos entre sucatas e veículos aí, 216 podem voltar a rodar normalmente. Mas o que acontece? Existe aí todo um processo, porque todo esse leilão, Vitória, ele vai acontecer de forma virtual. Desde segunda-feira, ali no CIA, ao lado ali do Detran, tem um pátio da Flex Leilões, onde esses veículos já estão expostos, entre 8h30 e 5h30 da tarde. Os interessados podem fazer essa visita presencial até o dia 13. Porém, os lances começam dia 14 pela internet e começa no dia 16 e 17 aí, os lances iniciais para poder realmente arrematar o veículo. Mas para falar um pouquinho mais detalhado desse leilão que começa agora este mês, nós vamos falar com o Glauber Peixoto, que é agente do Detran. Obrigada, viu, Glauber, pela participação aqui no jornal. Explica pra gente como que funciona. Primeiro passo, se cadastrar no site. Qual o site? Bem-vindo. Exatamente. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A pessoa que tem interesse em participar do leilão, ela precisa se cadastrar no site flexleilões.com.br. Lá vai, obviamente, né, tem uma série de dados que a pessoa precisa lançar para ela ficar apta a participar do leilão. A partir do dia 14, do sábado, ele já começa conhecendo os lotes de veículos que vão ser leiloados, das sucatas também, ele já pode iniciar ali os seus lances. Mas a partir do dia 16 e 17, aí sim, aí é o leilão, né, com a presença mesmo do leiloeiro, né, ao vivo ali, justamente para a pessoa ir acompanhando os lances e aí ela vai conseguir, né, se der tudo certo, arrematar o veículo. E qual que é o lance mínimo, fora a BMW, que já está estipulado em R$11.000, qual o lance mínimo para os demais veículos e também para as sucatas? Os lances iniciais, eles começam com o valor aproximado de 10% da tabela FIPE. Né? Então nós temos lances de R$600, principalmente de motocicletas, até lances de R$15.000 para esses veículos que são mais caros, né? Que tem um valor maior de mercado. E aí esses lances vão aumentando à medida que as pessoas vão participando. No dia 16, exclusivo para sucatas. Então as pessoas fazem ali dão ali o lance deles, né? Se eles forem aí contemplados com aquela sucata, qual que é o processo? No caso das sucatas, a pessoa faz o lance, se ela arrematar, ela precisa automaticamente depositar o valor de 20% do valor do que foi arrematado e até 24 horas ela vai receber o boleto para fazer o pagamento total.
e aí na mesma semana ela já recebe esses veículos que são inservíveis, porque eles só vão ser utilizados para comercialização de peças. Agora, os veículos que voltam à circulação, a pessoa vai ter até 30 dias para receber, porque o Departamento de Trânsito entrega esse veículo livre, desembaraçado, sem nenhum débito e pronto para circular, para voltar a circular. E isso demora um pouquinho porque precisa entrar no site da Secretaria de Fazenda, desembaraçar mesmo o veículo para que ele possa receber esse veículo e já imediatamente circular. O senhor estava me falando uma coisa muito interessante. As pessoas que estão interessadas precisam ficar atentas para não ser vítimas de golpe. Nós sabemos que o site exclusivo aí para o leilão, em parceria com a Flex Leilões, é o flexleilões.com.br. Como não se tornar uma vítima? Nós sabemos que o ano passado, ao menos 3 pessoas o senhor presenciou ali no pátio, né, do Detran com esse equívoco, né, de ter realmente achando que estava participando de um leilão do Detran juntamente com a Flex Leilões, mas acabaram caindo em um golpe. Exatamente, isso é muito importante destacar aqui para a população, porque infelizmente pessoas criam páginas de sites muito parecidos com a página da Flex Leilão, que é a empresa cadastrada pelo Detran, e acaba ali participando do leilão, alguns inclusive caindo em golpes, né, depositando dinheiro, e quando vão ver não tem veículo nenhum, né? Enfim, a pessoa precisa observar, ela pode acessar o site do Detran para ela saber realmente que é aquela empresa que ela tá participando e assim evitar, infelizmente, né, como eu mesmo citei aqui, algumas pessoas foram ao depósito aqui do plano piloto e quando viram lá não estavam participando de nada e já tinham até inclusive desembolsado dinheiro. Então é importante que eles fiquem atentos e participem do leilão, né, desse leilão que é oficial do Departamento de Trânsito. Agora vamos encher os olhos de quem está em casa, quem está nos acompanhando aí, além da BMW, nós sabemos que também tem Santa Fé. Quais os outros veículos aí que pode deixar a pessoa aí bem imponente para poder rodar pelas ruas de Brasília, que estão ainda sendo oferecidos no leilão, desse primeiro leilão deste ano? Desses 216 veículos, né, e motocicletas que estão aptas a voltar a circular, esses veículos têm alguns com valores superiores a R$100 mil, né? Então nós temos aí caminhonetes, Hilux, né, com valor de mais de 150 mil, né? É óbvio que o lance inicial ele tende a aumentar, mas que se a pessoa der sorte, pode ser que ela consiga arrematar por um valor bem abaixo do valor de mercado. Então vamos ao site, né? Lembrando que a partir de agora, desse momento, quem não se cadastrou pode entrar, fazer o pré-cadastro ali primeiro, já pode fazer essa visita presencial ali no pátio da Flex Leilões, que fica ali próximo ao pátio do Detran, né, no CIA. Então, qual o site mesmo? Então, é melhor entrar no do Detran e pegar um link que esteja lá postado dentro do próprio site, que é mais seguro, ou a pessoa já pode digitar flexleilões.com.br? Qual que é a orientação do senhor? Não, ela tem essas duas opções, né? Ela pode entrar pelo site do Detran ou pode entrar diretamente pelo site da flexleilões.com.br, que lá ela vai conseguir ter acesso aos lotes, né? Seja de veículos inservíveis, sucatas, ou dos veículos que vão ser leiloados, que vão voltar a circular. E com isso, ela vai conhecer o veículo que ela quer, que ela deseja comprar. Agora é importante, como você disse, né, que ela faça uma visita antes, que ela possa conhecer, né? E assim ela vai inclusive ter mais informações, caso ela queira tirar alguma outra dúvida que possa surgir. Obrigada, viu, Glauber? Glauber Peixoto, né? Muito obrigada aí por todas as informações e orientações em relação a esse primeiro leilão de 2023 entre a Flex Leilões e o Detran daqui do Distrito Federal. Vale lembrar que o ano passado, Vitória, foram realizados 5 leilões, como eu falei no início aí desse link, mais de 4.600 carros foram leiloados, desses 1.295 voltaram a circular. Então, assim, é uma boa oportunidade para quem está juntando aquela graninha, não tem condições de tirar um carro ali, mas que esteja oferecendo, por exemplo, BMW, Santa Fé, pode ali dar uma olhadinha, vai que interessa, vai que dá conta de dar um lance e consegue adquirir um veículo. Fora os comerciantes aí que precisam dessas sucatas para poder, né, trabalhar, colocar em algum outro veículo, que todos esses carros que são leiloados saem com a documentação organizada, então podem ser utilizados para poder organizar outros que estejam com algum defeito, estejam precisando de uma peça. Então, eu volto com você aí no estúdio. Fica a dica, né, Mônica? Obrigada pelas informações. É sempre bom trazer esses serviços aqui. Vai que é uma oportunidade para alguém, mas como você e também o Peixoto disseram, né, é importante ficar de olho no site oficial para não cair em nenhum golpe. Obrigada, Mônica. Bom, e as aulas voltam no mês que vem. A gente sabe que conseguir uma creche para os filhos, para muitos pais, já é um alívio.
Mas especialistas dizem que não basta ter onde deixar as crianças. É preciso verificar se o lugar está com as instalações adequadas para evitar acidentes e se os profissionais receberam a qualificação necessária, por exemplo, sobre técnicas de primeiros socorros em caso de alguma emergência. A filha de 6 anos é uma das alunas desta escola de Águas Claras. A menina frequenta o colégio desde que tinha 1 ano de idade. Antes de escolher o local que deixaria a filha que tanto ama, o pai pesquisou bastante sobre o local. Eu olhei para verificar se tinha, se constava no site da secretaria, se era uma creche mesmo, se tinha alvará. Então tudo isso a gente, quando ela entrou, a gente pesquisou, né? Eu acho que o diferencial para nós sempre foi esse. Desde o início a gente sente que os professores conhecem as crianças, né? Não é um número, né? A Bruna. O que também pesou na decisão foi a qualificação dos educadores. Uma das coisas que a gente sempre buscou também perguntar aqui, saber é qual é a formação, né? Então os professores, eles são da área, né, de pedagogia, ou são estudantes, então isso é fundamental. Além da formação profissional, desde 2018, a Lei número 13.722 tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de recreação infantil. Na escola onde a filha do André estuda, todas as funcionárias já passaram por treinamento ministrado pelo Corpo de Bombeiros. Elas aprenderam os procedimentos para desengasgar uma criança. Agora pega na lupinha, vira a criança, põe na outra coxa. Isso, tenta colocar as pernas dela para cá, ó. E agora ao centro do tórax com 2 dedinhos, comprima bem fundo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse treinamento ele é fundamental para que os professores, tutores, estagiários estejam afiados na ponta da língua para caso peguem esse tipo de ocorrência, realizem as manobras imediatamente. É muito importante, por esse motivo eu acho que é muito importante todas as escolas fazerem o treinamento, ou qualquer cidadão, tentando ajudar o próximo, né, na verdade. Além de qualificar os funcionários com treinamento de primeiros socorros, a diretora da escola explica que todo o espaço foi planejado para evitar qualquer acidente. O berçário tem pisos e paredes emborrachadas e brinquedos de espuma. As camas ficam no chão para ninguém cair. Pensamos na estrutura para evitar acidentes, na capacitação técnica dos colaboradores. Então a gente faz essa reciclagem constantemente, traz aqui o Corpo de Bombeiros para dar palestra. E assim, aconteceu qualquer coisa, o primeiro passo é chamar a técnica de enfermagem. E aí ela, né, promove os primeiros socorros, caso precise. E a orientação é essa, chamar o Corpo de Bombeiros e chamar o UTI móvel, que a gente tem o contrato aí desde o iniciozinho para garantir a segurança das crianças e a tranquilidade dos pais. Aqui no Parque Aquático, a escola também adotou todas as medidas de segurança. A borda, por exemplo, é arredondada e é emborrachada. O nível da água é de apenas 10 centímetros, justamente para evitar casos de afogamento. Mas nem todos os pais conseguem colocar os filhos em um lugar seguro. A falta de vagas em creches faz com que muitos responsáveis deixem os pequenos em locais que sequer têm autorização para funcionar. Como foi o caso da Maria Noleto, de 6 meses, que morreu em uma creche em Planaltina. Em face da burocracia, né, de cadastramento por parte de creches privadas, a burocracia encontrada pelo próprio Estado, né, muitas creches são informais, né, são creches que funcionam na clandestinidade e essas mães, como não têm outra rede de apoio, necessitam trabalhar, elas deixam essas crianças nessas creches e há muitos relatos de maus tratos, de negligência por parte dos funcionários, que muitas vezes não têm o preparo suficiente para cuidar dessas crianças. E aí nós temos que trabalhar com esses dados, infelizmente, que é uma realidade aqui no Distrito Federal. A falta de vagas em creches públicas na capital do país é um problema antigo. Em 1993, o Ministério Público do DF entrou com ação contra o GDF por causa desse déficit. Em 2010, o STF condenou o governo local a fornecer novas vagas e acabar com esse problema.
Porém, até hoje, a decisão judicial não foi cumprida. Nós temos um relato de aproximadamente um déficit de mais de 20 mil vagas de creches e pré-escolas e que atinge especificamente, principalmente, a sociedade hipossuficiente, né, os vulneráveis economicamente, que necessitam dessas creches, que necessitam do acesso à educação infantil. Geralmente, nós temos aí, que atinge, né, principalmente as famílias monoparentais, pobres, né, ou seja, geralmente, que a gente chama de mães solo, né, mães que necessitam de trabalhar fora. A gente volta a falar agora com o repórter Michael Leão, que tem mais informações sobre os desdobramentos dos atos terroristas de domingo. Michael, boa tarde mais uma vez. O trânsito aí na esplanada dos ministérios tinha sido liberado, agora voltou a ser fechado. Conta pra gente os detalhes, por favor. Exatamente, Vitória. Essa liberação durou poucas horas. A gente fala aqui do alto da rodoviária, bem no início da esplanada, e a gente já percebe ali, Rogério Silva mostrando pra gente no detalhe, o bloqueio justamente aqui no contorno da rodoviária. Apenas veículos oficiais e viaturas podem passar desse ponto. A gente vê ali um policial militar orientando as pessoas. Ontem, no início da tarde, na verdade no fim da tarde, o GSI deu aval para que a esplanada fosse aberta para veículos. Hoje pela manhã, vários carros e ônibus também já passavam por aqui, mas por volta de 11 horas da manhã houve a ordem para um novo fechamento, viu, Vitória? Tudo isso por conta de manifestações que estão previstas para acontecer hoje no fim do dia, manifestações dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, em pontos separados, mas por uma questão de segurança, a esplanada foi fechada. A gente vê inclusive várias viaturas da Polícia Militar ali. O trânsito de pessoas ainda é permitido, mas o de veículos, principalmente aqui no lado sul, segue bloqueado. A gente percebe, vou pedir para o Rogério Silva mostrar, na S1, que é o lado sul, na verdade na N1, que é o lado norte ali da esplanada, o tráfego de veículos continua funcionando. São veículos que estão vindo lá para baixo, que sentido a parte da rodoviária. No sentido inverso, que é justamente para o lado que vai para o Congresso, para o STF, para o Palácio do Planalto, esse segue bloqueado para veículos. As pessoas podem seguir a pé, mas aqui na altura da rodoviária o tráfego segue bloqueado. Vitória, como a gente disse, ainda segue essas repercussões sobre a situação que tem acontecido aqui. A gente no início do jornal mostrou que o comandante-geral da Polícia Militar, ele tinha sido preso ontem e essa situação tem repercutido. Inclusive, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar divulgou uma nota que a gente tem até um destaque. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal torna público o seu apoio ao coronel Fábio Augusto, que foi acusado de maneira precipitada e de forma imerecida pela mídia e pelos poderes constituídos, tendo sido considerado indevidamente como um agente conivente com os atos infelizes registrados na capital. A associação contradiz tais acusações e reafirma que o coronel Fábio Augusto atuou de modo louvável no cumprimento do seu dever e de maneira a acatar as determinações expedidas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal com a finalidade de coibir os ataques. Vitória, está acontecendo nesse momento também, não no STF propriamente dito, já que é uma votação virtual, a votação para manter ou não o afastamento do governador Ibanez Rocha do caso. A gente lembra que essa decisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, foi uma decisão que partiu somente dele naquele momento, e aí agora ela é apresentada ao plenário de forma virtual. Essa apresentação começou às 0 horas dessa quarta-feira e vai até às 23h59. Até agora, o ministro Gilmar Mendes já votou favorável ao afastamento do governador se manter. Os ministros ainda não se manifestaram, como a gente disse, eles têm até às 23h59 para votar de forma virtual, já que a gente mostrou, inclusive, ontem no jornal, a situação em que ficou ali o plenário do STF. Não tem como acontecer essas reuniões, até mesmo por conta do recesso, que seria até 1º de janeiro, ali de fevereiro. Foi retomado, antecipado para que essa votação acontecesse, mas não tem como ter acesso ao plenário, já que ele foi completamente destruído. Então essa votação vai acontecer ali de forma online e tem até às 23h
de hoje, 59 minutos, para que seja concluída. Enquanto isso, Vitória, muitas coisas seguem acontecendo aqui, a gente vai atualizando o nosso telespectador no link. Ontem a gente foi trazendo informações também sobre a situação das pessoas que estavam no acampamento, foram detidas pela Polícia Militar e levadas para a Academia de Polícia. Segundo o ministro da Justiça, mais de 1.200 autos de prisão em flagrante e apreensão foram lavrados pela Polícia Federal. Essas pessoas ou foram levadas para presídios lá no Complexo da Papuda ou para a penitenciária feminina conhecida como Colmeia. Cerca de 600 pessoas, quase 700, Vitória, foram liberadas pela FF por questões humanitárias, classificadas seguinte: pessoas idosas com comorbidade, pessoas com deficiência física, pessoas em situação de rua ou pais ou mães acompanhadas de crianças. Essas foram liberadas para responder ao inquérito em liberdade. Quem não estava nessa categoria, aí sim seguiu aquele parâmetro que nós estávamos mostrando ontem, que era o seguinte: passava pela triagem lá dentro da Academia da Polícia Federal mesmo, na sequência era ouvido durante essa triagem, na sequência era trazido aqui para a Polícia Civil, para o Instituto Médico Legal, onde passava pelo exame de corpo de delito e de lá seguia justamente para o complexo prisional. Como a gente disse, ia para a Papuda ou para a penitenciária feminina. Mas, Maicon, para quais locais nesse presídio eles estão sendo levados? Estão tendo contato com outros presos? Como que vai ser até a audiência de custódia? Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eles estão ficando em uma ala separada, Vitória, que é justamente o Centro de Detenção Provisória 2, onde ficam as pessoas que não passaram pela audiência de custódia. Eles chamam inclusive essa ala lá de quarentena. Depois dessa audiência de custódia, aí de acordo com a decisão da Justiça, é dado o próximo passo. Caso essa prisão em flagrante ela seja relaxada, a pessoa vai para casa para responder em liberdade. Caso essa prisão ela seja convertida em prisão preventiva, que é aquela que não tem um prazo definido para acabar, ela segue enquanto essa investigação estiver em curso, aí sim essas pessoas serão direcionadas para outras alas ali dentro do complexo da Papuda. E como foi a recepção dessas pessoas lá no complexo, como elas têm sido tratadas lá? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também pediu uma inspeção e um relatório foi apresentado explicando que essas pessoas, ao chegarem no complexo, elas estão recebendo colchões novos, kits de higiene e alimentação. Todos os cuidados com direitos humanos, dignidade, estão sendo tomados para garantir a segurança dessas pessoas. Quem já foi para o complexo está assim e estaria sendo da mesma forma, Vitória, na academia. Já que a gente está falando de muitas pessoas, ainda existe um grupo lá na Academia Nacional da Polícia Federal que está passando por esse processo. A gente está falando mais de 1.200 pessoas foram levadas para lá. Segundo a Polícia Federal, foram 1.500 pessoas levadas pela Polícia Militar lá para a academia para passar por esse serviço, por essa triagem. Ontem a gente acompanhou algumas liberações, outras pessoas sendo levadas já para os presídios e isso se repetiu ao longo de hoje também e deve acontecer até que a última pessoa passe pela triagem e seja definido ali se ela vai responder em casa por se encaixar nesse grupo prioritário de questões humanitárias ou se não, se está dentro de um outro perfil que pode sim seguir para o presídio para responder, aguardar na verdade a decisão da Justiça para saber se vai responder em liberdade ou se vai continuar preso. A gente segue acompanhando, viu, Vitória? E, Michael, eu queria saber aí de você que está no local, né? A esplanada foi fechada ali novamente, como a gente consegue ver nas imagens do Rogério Silva. Até alguns veículos, enquanto você estava falando, acabam parando ali na barreira policial e eu acredito que seja um policial dando essa informação, pedindo para fazer esse desvio, mas a movimentação por aí parece estar tranquila, né? A gente não sabe em horário de pico, ali no final da tarde. Conta pra gente como que tá a movimentação por aí e também o efetivo policial, né? Porque eles fecharam justamente porque tem a previsão ali de ocorrer protestos hoje à tarde, no fim da tarde, né? Exatamente, Vitória, um movimento bem tranquilo, até porque muitas pessoas ainda estavam na dúvida se a esplanada ia continuar aberta ou não, então já tem procurado vias alternativas. Nesse momento, como a gente vê ali nas lentes do Rogério Silva, um policial militar está ali para orientar essas pessoas, explicando que o acesso aqui à esplanada
ao eixo sul não vai ser possível, então é preciso realmente seguir por vias alternativas, justamente por conta dessa questão da manifestação que deve acontecer logo mais à tarde. Agora, sobre segurança, Vitória, o Distrito Federal já recebeu o reforço de policiais da Força Nacional. Eles estão sendo enviados de 16 estados. Hoje, pela manhã, nossa equipe estava ali em frente ao STF, presenciou o momento em que uma tropa vinda do Pará e de algumas outras regiões do Nordeste chegaram. São mais de 560 policiais que vão reforçar a segurança aqui no Distrito Federal. Eles chegam para integrar a Força Nacional que já existe, ou seja, para aumentar ainda mais o efetivo em exercício aqui no Distrito Federal. Como a gente diz, são mais de 560 homens e mulheres que estão vindo aqui para o DF para reforçar a segurança. Agora, nesse momento, a gente não tem nenhuma viatura aqui à vista, mas ao fundo o Rogério Silva me diz que é possível ver algumas viaturas da Força Nacional, mas é um efetivo muito grande, viu, Vitória? Quando nós estávamos ali por volta de umas 9 horas da manhã, chegou esse comboio da região norte do país, ali região norte, nordeste, do Pará, de outras regiões também, vários militares. Regiões, para a gente ter uma noção, por exemplo, o Rio Grande do Sul enviou 73 policiais, o Ceará e a Bahia mais 70, Goiás também tem enviado, vários outros estados, um total de 16 estados, unindo aí, enviando efetivo para reforçar a segurança aqui. Então, há já essa presença maior de policiais. Aqui embaixo na rodoviária, a gente não consegue ver por aqui, mas quando a nossa equipe estava deslocando, a gente presenciou várias viaturas posicionadas aqui também, Vitória. Ou seja, já é visível o reforço na segurança e que deve chegar novas tropas ao longo dos dias que estão vindo. A gente está falando de 560 policiais. Segundo o Ministério da Justiça, até ontem, no final do dia, 263 já tinham chegado. Então esse reforço vai chegando aos poucos e eles já chegam, Vitória, prontos para trabalhar. Quem estiver deslocando aí pelas ruas de Brasília, do Distrito Federal, já vai se deparar com uma quantidade de viaturas da Força Nacional bem maior do que a gente está acostumado a ver. E, ao mesmo tempo, a presença também da Polícia Militar. É uma ação integrada. Não é que a Força Nacional está chegando para assumir a função da Polícia Militar. Ela chega para reforçar esse trabalho. Eles vão trabalhar ali de forma conjunta, um ao lado do outro. A gente percebe ali duas viaturas da Polícia Militar ao lado ali da Biblioteca Nacional. Vou pedir para o Rogério Silva mostrar para a gente. Tem também aquele caminhão que serve para monitorar a região, que a gente está acostumado a ver justamente quando tem uma presença maior de pessoas. Possivelmente ele já está instalado aqui, Vitória, para coordenar as operações de logo mais à tarde, de quando vão acontecer. Estão previstas, na verdade, essas duas manifestações. Uma manifestação da esquerda que pede a retomada do poder e uma manifestação da esquerda ali pedindo para que as pessoas que são apoiadoras dessa tentativa de golpe sejam responsabilizadas. Então a gente percebe ali agora a presença de uma viatura da Força Nacional, bem próximo ali à da Polícia Militar, mostrando que há uma integração de forças, é um trabalho conjunto, não é ninguém chegando, falando a partir de agora quem assume é a Força Nacional, a Polícia Militar não tem espaço, não é isso. É uma ação integrada justamente para reforçar a segurança aqui no Distrito Federal e garantir que situações como a gente viu no domingo, Vitória, não se repitam nunca mais, né? É o que a gente espera, né, Maicon? Porque foi triste, foi lamentável, foi revoltante assistir cenas como a gente viu no último domingo. Mas obrigada pelas informações, a gente se fala ainda hoje. Valeu! E o interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, recebeu a imprensa agora há pouco para tratar do plano de segurança para novas manifestações. O repórter André Anelli acompanhou essa entrevista e conta agora os detalhes para a gente. André, boa tarde. Oi, Vitória, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o interventor federal da segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, acabou concedendo essa entrevista coletiva então e garantiu que não existe nenhuma possibilidade de se repetirem hoje ou nos próximos dias os atos violentos observados no último domingo, em especial contra os prédios que simbolizam os três poderes, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e também o Palácio do Planalto. Então, de acordo com o interventor federal, não existe a possibilidade de que novos ataques violentos se repitam hoje. No entanto, o interventor acabou dizendo então que está no radar da Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal. Essa primeira manifestação, como mostrou agora há pouco ali na região da Esplanada dos Ministérios, o repórter Maicon Leão, a Esplanada dos Ministérios já está inclusive com o trânsito e também com o fluxo de pedestres bloqueado para essa manifestação que deve ser pacífica e que acontece então nas próximas horas. Inclusive, o interventor garantiu que essa manifestação deve ser pacífica também, porque será acompanhada pelas forças de segurança e 100% do efetivo de segurança está à disposição, está nas ruas no Distrito Federal nesse momento então. Além dessa manifestação na Esplanada dos Ministérios, há a previsão ainda de uma outra manifestação na altura do Palácio do Buriti, que é a sede então do governo do Distrito Federal, dessa vez uma manifestação a favor do impeachment, do afastamento definitivo, então, de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal. Só lembrando que Ibanez Rocha já está afastado, então, por 90 dias, temporariamente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática, única, do ministro Alexandre de Moraes e que, inclusive, está em votação no plenário virtual da Corte Maior. Então, essas duas manifestações estão sendo acompanhadas de perto pela Secretaria de Segurança Pública, que garantiu que não existe nenhuma possibilidade de se repetirem atos violentos contra os prédios públicos nesta quarta-feira. Ainda em relação a essa coletiva dada agora há pouco pelo interventor federal, ele disse a respeito do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Anderson, que está nesse momento nos Estados Unidos, foi garantido então pela Secretaria de Segurança Pública que ele retorna ao Brasil, ele vai se entregar à Justiça nas próximas horas, mas o interventor Ricardo Capelli não soube explicar aí exatamente quando é que vai ser então esse desembarque de Anderson Torres aqui em Brasília e quando é que ele deve se entregar à Justiça. Lembrando que ele já tem também um mandado de prisão contra ele, também expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou ali que houve então uma omissão por parte do secretário diante dos atos violentos que aconteceram, infelizmente, no último domingo. Vitória. Obrigada, André, pelas informações. E em Ceilândia, um buraco que se abriu em frente a uma escola classe vem preocupando ali toda a comunidade, pais, professores, alunos, e funcionários desse colégio. A repórter Mônica Vieira foi até lá para conferir de perto o que está sendo feito para resolver o problema. É com você, Mônica. É isso mesmo, Vitória. A nossa equipe está aqui na QNR02, no Conjunto L Esquina, aqui com a escola Classe 65, na Ceilândia Norte. Isso porque essa cratera que se abriu aqui no asfalto chamou a atenção dos moradores. De acordo com Marcelo, que denunciou esse caso, que enviou pra gente esse vídeo, o asfalto estava apenas rachado. Por volta de 5h30 da tarde, eles perceberam, essa rachadura no asfalto na terça-feira, ontem. Então isso assustou bastante os moradores, ficaram com receio, de veículos, de pessoas andando por aqui. Então a nossa equipe veio conferir de perto e quando nós chegamos, a equipe do GDF já estava aqui no local, como nós podemos ver que já tem a patrola trabalhando aqui, as equipes todas preparadas para poder tampar esse buraco, porque realmente é um perigo aqui para a comunidade. Agora nós vamos conversar com o Marcelo, que foi quem registrou tudo isso aqui pra gente. Vem aqui, Marcelo, por favor. Como que foi isso, Marcelo? Por volta de 5h30, vocês repararam realmente essa rachadura aí? Deu aquele susto, né? Sim, o pessoal estava aqui do lado, aí notou o asfalto cedendo aos poucos. Aí quando eles foram fazer uma primeira sinalização, o asfalto cedeu de uma vez. Qual que foi a maior preocupação de vocês? É o tráfego de pessoas no local. Principalmente por se tratar de uma escola, né? Não está tendo ainda, o ano letivo ainda não começou, já começou nessa escola? Não, ainda não. Mas aí ficou aquele medo, das pessoas passarem e não enxergar esse buraco que se transformou numa cratera. Aí qual que foi a primeira coisa que veio à mente? Registrar, mandar para o GDF, mandar para a imprensa, o que vocês fizeram? Sim, no momento eu vim, aí registrei, mandei para o pessoal da imprensa que eu tenho e passei as primeiras informações para eles. Essa rua que era de grande fluxo? Sim, um fluxo imenso. Então o risco era gigantesco? Sim. E, por exemplo, já teve algum outro caso semelhante a esse aqui na região?
Do asfalto já teve sim. Já teve um primeiro caso dele afundar de novo. E foi aqui nessa rua? Sim, nesse mesmo local. Ah, então é um buraco reincidente. E o que você acha que acredita, o que você pensa na realidade que acontece, que com frequência ele vem aparecendo? A última vez que apareceu tem quanto tempo? Já faz bastante tempo. Mas o motivo que eu acho mesmo é por causa da galeria de água pluvial que passa aqui embaixo. Você acredita que isso acaba afofando um pouco aí a massa asfáltica e acaba causando isso? Mesmo sem saber, a gente não sabe de estudos específicos, mas você acredita que pode ser isso? Sim. E agora, o que vocês pedem aí para o governo, para o GDF? O que vocês precisam? A melhoria. De que forma? Mais no asfalto daqui. O asfalto daqui está muito precário, muitos buracos. Aí a operação tapa o buraco vem só para fazer uma maquiagem. Acredita que precisa de um estudo para poder sanar mesmo o problema? Sim, um estudo bem caprichado mesmo. Isso. Isso porque, como você mesmo acabou de relatar, esses buracos são frequentes. Então, só que nesse local já é a segunda vez que você se lembra. Segunda vez. Desde o início, quando eu cheguei aqui, é a segunda vez que eu vejo acontecer. A primeira vez houve alguma vítima? Teve algum acidente grave? Não. Infelizmente não. Felizmente não, né? Me diz como foi isso? Quando vocês repararam ontem, no final no fim do dia, né, o início da noite, qual que foi a atitude de vocês? Porque a noite cai, né, fica escuro. Como que vocês fizeram para poder isolar esse campo aqui? Ou vocês chamaram uma equipe, eles vieram de prontidão? Como que foi o chamado? Em primeiro, a gente fez uma sinalização com algumas coisas que a gente achou aqui embaixo, né? Que tipo de coisa? Mesa, caixa, galhos. Aí, em segundo, a gente tentou entrar em contato com o GDF para trazer essa sinalização. E vocês foram bem atendidos? O que eles falaram? Qual foi o respaldo por telefone? Eu achei bem rápida a resposta do GDF. Aí eles falaram que hoje mesmo já ia vir resolver o problema. E quando você viu a equipe chegando aqui no local, qual que foi aí a sensação? Eu me senti feliz, né? Diferente de outros locais aí, que o pessoal reclama e não aparece, a nossa resposta foi bem imediata. Você mora aqui há quanto tempo, aqui na região? Desde 2005, por aí. Já tem um tempinho, né? Sim. Então é importante, devido ao fluxo, esse atendimento de prontidão e essa agilidade. Sim. Ainda mais agora que está perto das aulas começar. E aí ver que está sendo feito o serviço traz tranquilidade. Sim, bastante. Obrigada, viu, Marcela, aí pelas suas informações, por nos enviar aí esse vídeo. Pois é, Vitória, nós estamos vendo agora a patrola trabalhando aqui no local, né? Esse buraco, como o Marcelo disse, ele que nos enviou o vídeo, né? Enviou o vídeo para a nossa produção, diz que é a segunda vez que acontece nesse mesmo local. Ele acredita que se trata aí da galeria pluvial que passa aí por baixo, mas isso depende de um estudo, isso depende aí do GDF trabalhar mais profundo nesse caso específico para realmente saber as causas, né? Que estão levando a essa rachadura específica nesse local. Mas a equipe segue aqui trabalhando, nós chegamos junto praticamente com a Nova Cap aqui, com a equipe do GDF, que segue aí já organizando para poder deixar essa área que foi danificada já organizada, até mesmo, Vitória, porque o ano letivo já está prestes a começar e esse buraco, ele se abriu assim praticamente na lateral da escola que fica aqui na Ceilândia Norte, na escola classe 65. E precisa ser consertado logo, né? Porque olha o tamanho desse buraco. Em nota, a administração de Ceilândia informou que esse buraco foi causado por um assoreamento da rede de águas pluviais e por um recalque de manilha. E que as devidas providências já foram tomadas e a diretoria de obras da administração está no local, como a gente mostrou, fazendo a manutenção. Ao noticiário, uma última informação. O trânsito na esplanada dos ministérios foi interrompido novamente. Isso porque as forças de segurança estão se preparando para a possibilidade de novos atos agora à tarde. Vamos voltar ao local com o Michael Leão, que está ali na região e vai contar para a gente como está o trânsito. Trânsito fechado, né, Michael? E não tem previsão de reabrir, é isso mesmo? Exatamente, Vitória, sem previsão. A ordem partiu agora há pouco do interventor do DF, Ricardo Capelli, e foi bloqueado bem aqui
logo após a rodoviária. Quem pretende descer sentido Congresso Nacional, os ministérios, Supremo Tribunal Federal e o Palácio da Alvorada não consegue fazer por meio de veículos. A gente percebe ali o policial militar orientando, algumas pessoas chegam a parar ali para tentar entender o que está acontecendo, se vai ser liberado ou não, qual o melhor caminho a seguir, mas são orientados a seguir por outras vias. As vias laterais, S1, N2 e N1, essas ainda estão liberadas, mas até um certo ponto. Você não consegue, por exemplo, pela S2, chegar ali aos fundos do Supremo Tribunal Federal. Apenas quem está de serviço, quem trabalha nos ministérios ali na região, tem essa autorização para seguir e precisa comprovar ainda que trabalha ali na região. Caso contrário, é orientado a voltar. Esse bloqueio, como a gente disse, começou agora no finalzinho da manhã, ali por volta de 11 horas, atendendo a uma recomendação do interventor do Distrito Federal, já prevendo essas manifestações para a tarde. Como o André Anelli disse agora há pouco para a gente, são duas manifestações, pessoas da extrema-direita, pessoas da esquerda também, vão ser em pontos diferentes, mas por conta de uma questão de segurança, a esplanada dos ministérios está fechada. A gente percebe aqui, Vitória, a gente até comentou do reforço da segurança de apenas uma viatura da Polícia Militar nesse ponto, mas por toda a esplanada e até mesmo nessa região aqui do plano piloto, por onde se anda, consegue presenciar as viaturas da Força Nacional que já chegaram para reforçar o policiamento. Além do efetivo que já estava aqui, outros 560 policiais militares estão sendo enviados para Brasília justamente para reforçar esse policiamento. São policiais militares de 16 estados que vão integrar a Força Nacional e devem ficar aqui no Distrito Federal nos próximos dias para reforçar a segurança. Muito se especulou que eles assumiriam a função da Polícia Militar, mas é importante destacar que não. É um trabalho conjunto, eles também são policiais militares de outros estados e que são alocados na Força Nacional e juntos organizam aí esse trabalho. Eles chegam para reforçar a atuação da Polícia Militar, como a gente vê ali, eles continuam trabalhando, é para aumentar o efetivo aqui na região em caso de manifestações como a de domingo, ter um efetivo maior de segurança justamente para conseguir conter essa situação. Por falar em domingo, Vitória, atualizando as informações, a Polícia Federal passou para a gente que mais de 1.200 autos de prisão em flagrante e apreensão foram lavrados justamente das pessoas que estavam ali no acampamento em frente ao quartel-general. A gente mostrou como funcionou na segunda-feira a operação para desmontar o acampamento de desmobilização, uma ação conjunta ali no caso entre a Polícia Militar e também o Exército. Essas pessoas elas foram levadas para os fundos ali do acampamento e de lá levadas pela Polícia Militar para a Academia Nacional da Polícia Federal. Lá ainda está acontecendo a triagem, Vitória. Como que funciona? Essas pessoas elas são ouvidas ali de forma informal, passam por um cadastro, a triagem ali para identificar quem são aquelas pessoas. É como se fosse uma abordagem de rotina da polícia e aí, seguindo os critérios de humanidade da Polícia Federal, algumas pessoas estão sendo liberadas para responder ao inquérito em casa. Mas lembrando, elas vão responder ao processo da mesma forma, só foram liberados. Essas pessoas são idosos com comorbidade, deficientes, pessoas em situação de rua e pais e mães com crianças. Esses foram os critérios adotados pela Polícia Federal. Quem está fora desses critérios seguiu um outro protocolo. Depois dessa triagem, de serem ouvidos lá na própria academia, eles são levados pela polícia para o Instituto Médico Legal da Polícia Civil e de lá seguem para o complexo penitenciário, o complexo da Papuda, no caso das mulheres, para o presídio feminino A Colmeia. Lá eles vão aguardar a audiência de custódia, Vitória, que vai decidir se essa prisão vai ser relaxada e aí eles vão poder responder em liberdade ou se vai ser convertido em prisão preventiva e eles ficam lá aguardando o andar das investigações. Essas pessoas que foram liberadas, que são quase 700 pessoas, segundo o Ministério da Justiça, Vitória, elas não têm restrição. Elas podem voltar para os seus estados e, se quiserem, também podem voltar aqui para o Distrito Federal. Mas vão responder o processo da mesma forma, viu?
Obrigada, Maicon, pelas informações. E a gente espera, né, que a segurança no local seja mesmo reforçada, porque ao contrário do que ocorreu no domingo, hoje é dia de expediente normal. As pessoas estão trabalhando aí na esplanada dos ministérios. Obrigada, Maicon. E a gente fica por aqui, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você me seguir nas redes sociais. Meu Instagram está aparecendo aí na tela? Não? Mas então eu falo. É victoria.melo__. Tem dicas, sugestões de reportagem, ó, apareceu aí. Está assistindo o jornal? Manda uma foto pra gente. Você pode aparecer aqui no SBT Brasília, primeira edição, e a gente ainda bate um papo lá pelo Instagram. Mais notícias locais você acompanha às 7h20 da noite com a Viviane Costa no SBT Brasília, segunda edição. Fique agora com o SBT Esportes. Tchau!